Olá, meu nome é Fernando de Castro, estou aqui com o Carlos Alberto e hoje a gente vai entender como é possível aprender CLP. Tudo bem, Carlos, contigo? Show de bola. Carlos, me começa explicando aí. Que danada é CLP? Bom, CLP, a tradução dessas três letrinhas aí, CLP é controlador lógico programável. Sempre na sala de aula cria uma confusão no início, né, quando a gente vai ensinar automação, que começa a entrar nessa parte PLC. Aí eu disse, pessoal, vocês vão aprender aqui na minha disciplina a programar um PLC. A pessoa fala, professor, aí eu sempre me pergunto, professor, eu fiquei na dúvida agora. Eu disse, qual foi a dúvida? Não, é que eu pensei que eu ia programar um CLP. Então assim, se CLP está em português, né, que é controlador lógico programável, PLC está em inglês, que é Program Logic Control. Né? Então, para acabar com essa confusão, eu sempre digo assim, bom, o nome do equipamento que nós vamos trabalhar é PLC vulgo CLP. Então, sempre que eu falar PLC ou CLP, vocês vão saber que eu estou falando sempre da mesma pessoa. Então, controlador lógico programável, né? Ele hoje é parte central do controle da indústria e, basicamente, de uma forma muito básica, o que é que ele faz? Ele substitui os controles convencionais, aqueles controles a relés, atemporizados. Então, ele substitui toda aquela gama de relés que faziam, intertravando uns com os outros, várias funções. E hoje o que é que ele faz? Ele apenas traz as informações de campo, ou seja, o PLC ele lê as entradas, executa o programa e atualiza as saídas. Então, hoje você tem toda a lógica do seu processo feita dentro de um computador. O CLP pode ser feita a analogia que ele é um computador industrial, onde, quando você acessa com o notebook, você vê exatamente tudo o que tem que acontecer no seu processo de forma lógica e não mais fiado como os controles convencionais. Que ainda tem muito nas indústrias mais antigas aí, que não se modernizaram, você encontra ainda muito controle convencional. Eu estou entendendo, Carlos. Agora, essa história de pega as entradas, processa, depois atualiza as saídas, né? No mundo real, para que isso serve? Para que eu vou querer aprender o CLP? Então, no mundo real, hoje até as indústrias mais simples, vamos dizer assim, né, pequenas, elas veem vantagem em usar os PLCs, os CLPs, porque elas têm um custo. Hoje o PLC está muito barato, para a vista de quando ele foi lançado, obviamente, que era algo que foi lançado especificamente para a indústria automotiva, né? Contando um pouquinho da historinha do PLC, ele nasceu para tentar atender uma necessidade que havia na indústria automotiva, né? A indústria automotiva, na época, como é que fazia? Assim, eu vou dar um exemplo básico aqui, para vocês compreenderem a dificuldade que a indústria tinha na época. Apenas a título de exemplo, vamos supor, a Volkswagen estava fazendo o Fusca e ele fazia lá 1 milhão de unidades do Fusca, né? Aí eles diziam, a gente já tem 1 milhão de Fusca, até esse número aqui é hipotético, tá certo? Então, a gente já tem 1 milhão de Fusca e a gente vai ter que fazer agora 500 mil Brasília. E a linha de produção era a mesma, né? Hoje você chega, às vezes, tem várias linhas de produção, cada linha de produção, um carro. Mas, naquela época, você tinha a mesma linha e você tinha que mudar para outro veículo. Aí, o que é que acontecia? O pessoal da produção saía, ia para casa, aguardar a manutenção que entrava e tinha que fazer toda a adaptação na fábrica para a construção da Brasília, né? Que foi o exemplo que a gente citou aqui. Então, o que é que acontece, rapaz? Eles levavam até 30 dias, ou seja, era 30 dias a fábrica parada, aguardando os técnicos e engenheiros fazerem as modificações. Que modificações eram essas, Carlos? Era desde adaptações
físicas a lógicas de controle, né? Porque o carro era diferente. Então, como é que o cara fazia essa adaptação? O cara... Como é que você faz uma adaptação no controle convencional? Incluindo ou retirando relés. Então, se você pegar uma planta um pouquinho mais complexa, que tem um controle convencional, você vai entrar nela, assim, você vai ver um monte de painéis, 8, 10 painéis, que são só para controle. Quando você abre um painel daquele, está repleto de relés, que eles se conectam para tentar fazer uma lógica acontecer, para tentar fazer com que um controle aconteça de uma forma programada. E aí, o que foi que aconteceu? A indústria automotiva investiu em pesquisa, porque eles queriam um dispositivo que pudesse resolver essa problemática. E aí, eles fizeram a pesquisa e chegaram até o vulgo dito cujo PLC. Então, eles introduziram esse equipamento dentro da indústria automotiva, de forma que o camarada deixava lá, vinha os fios para as entradas do PLC, os fios para as saídas do PLC, e o que é que o cara alterava? O cara alterava a lógica, a parte lógica da coisa. Ou seja, todos aqueles relés que tinham que incluir ou retirar, eles não eram mais físicos, eles eram virtuais. Então, o camarada estava fabricando o Fusca, e ele ia fabricar a Brasília. Qual era o trabalho da manutenção? Tirar a lógica do Fusca e colocar a lógica da Brasília. Pronto, está pronto. Lógico que a gente sabe que eles tinham que fazer algumas adaptações, mas eram bem menores para a fábrica, para a linha de montagem estar pronta para Brasília. Eu não sei se eu consegui explicar, mas aí ela... Deixava bem mais simples, né? O processo de adaptação. Isso, você diminuía o tempo que a manutenção tinha que trabalhar naquela janela para devolver a produção. Então, quando a gente reduz tempo de manutenção, a gente aumenta tempo de produção. Então, na época, ele veio e começou a atender a indústria automobilística. Mas só que o PLC ele foi evoluindo, o seu preço foi se adequando à necessidade do mercado. Com o tempo, o PLC se difundiu e hoje ele está maciçamente na indústria. Então, hoje, as indústrias modernas todas trabalham com CLP, todas. Exatamente todas. Se você pegar os PLCs mais modernos ainda, eles já conseguem conversar e fazer uma integração. Tem PLC que faz integração direta com banco de dados, coisas que eram inimagináveis no passado. E eu não falo num passado muito distante, não. Num passado bem próximo. Então, hoje você já tem uma tecnologia testada e aprovada e necessária para a indústria para poder dar competitividade no aspecto produtivo. Então, aprender PLC para o eletrotécnico, para o eletrônico, para o técnico de automação, para o técnico de instrumentação, é atividade assim, essencial para a sobrevivência desse indivíduo no mercado de trabalho. E agora me conta um pouco aí, Carlos, como é que foi a história, a sua primeira vez com o vulgo CLP? Como é que foi isso? Você chegou, você viu ele, alguém te apresentou, como é que foi? Conta aí pra gente. Não tem um ditado que diz que a primeira vez a gente nunca esquece, né? E aí é mais ou menos por aí, né? A primeira vez a gente nunca esquece. Mas, olha, eu sou formado em eletrotécnica, né? O meu curso, eu sou formado numa escola estadual e na cidade onde eu concluí o meu curso de eletrotécnica, ela tem um parque de geração muito grande. Então, o curso de eletrotécnica é eletrotécnica mesmo, muito voltado para a elétrica, transformador, gerador, transmissão, distribuição, proteção, máquinas síncronas, assíncronas, né? Então, a gente teve uma formação, vamos dizer assim, muito interessante para a área de eletrotécnica, né? Controle, nós tínhamos mais o controle convencional, né? Controle mais convencional. E aí eu formei em 1997 e eu fui trabalhar na Caraíba.
Caraíba Metais, que fica em Jaguarari, uma mina de cobre. Ao chegar lá, eu sempre digo assim, que quando o camarada ele se forma, que ele entra no mercado de trabalho, a primeira coisa que o camarada tenta é encontrar seu espaço, né? É se achar em alguma coisa que você, de fato, consiga desenvolver, consiga ser visto. Essa é uma busca que a gente tem no mercado de trabalho. Uma dúvida aqui particular. Diga aí. Você falou que foi trabalhar na Caraíbas. É mina de isso daí? Mina mina de carvão, mina de cobre. de ouro, é o que eu nunca ouvi falar dessa. Isso. É uma mina de cobre, uma mina subterrânea. Na época que eu cheguei lá, ela era mina subterrânea e mina céu aberto também, né? Então, eu trabalhei lá por um tempo. Cheguei lá muito novo, muito, assim, profissionalmente imaturo, O que é né? que se faz numa mina de cobre? Uma mina de cobre, você extrai cobre, né? Na verdade. Você extrai o cobre e o processo de extração do cobre ali, ele era assim, o pessoal detonava, né, a extração do minério, na verdade, numa mina subterrânea e numa mina céu aberto também, através de detonação, né? Você faz a detonação, aquele material fica ali e ele transporta nos caminhões. Para trazer o material lá do subsolo, a gente tinha um guincho, né? Esse guincho está lá até hoje, né? Um guincho que ele ficava num furo na vertical. Eu não lembro a profundidade desse furo que leva o nome de shaft, né? E nesse shaft ele fica duas caçambas que ficam trazendo uma minério de lá para cá. Por que eles usam esse recurso? Eles usam esse recurso porque fica muito caro o caminhão subir a rampa para vir deixar esse material cá em cima. Então, isso acaba ficando muito caro, fica muito dispendioso para a mineração. Então, esse guincho que eu estou falando para você aí, cara, já era um negócio surreal. Era um negócio surreal. O controle dele eram N painéis com relés e a gente, quando um livro desse tamanho, cara, um negócio louco, cheio de relés da ASEA, quando a gente ia procurar um defeito, vai para a página lá no início, vai para o final e tal, e a gente tinha que ter um domínio muito grande de comandos elétricos. Lógico que eu não tinha na época, não sabia muito, mas lá tinha uns caras muito bons e eu trabalhava com eles. Tanto é que quando eu vi esse controle que tinha lá, eu fiquei meio que apaixonado assim. Eu digo, rapaz, eu vou ter que aprender controle. Eu gostei, identifiquei, né? Ou seja, a oportunidade eu via que era mais ou menos por ali. E aí eu fui fazer um curso no Senai, que tinha um convênio lá com o Senai de Juazeiro. Eu falei, poxa, eu vou fazer um curso ali porque vai me ajudar, vai melhorar essa minha abertura nesse mercado que eu quero aqui, né? Então, aí fui fazer um curso de comandos elétricos e foi me identificando com aquela área. Mas, bom, a sua pergunta foi sobre o PLC, né? Quando eu cheguei lá na Caraíba, já tinha PLC, mas PLC era coisa para doutor, era para os engenheiros, era para os técnicos mais gabaritados, os caras mais experientes, obviamente, né? Era tudo muito novo. Você procurava no mercado um treinamento para PLC e você não encontrava. Você não encontrava. Geralmente, os treinamentos que tinham eram os fabricantes que, quando vinham colocar na sua empresa, eles ofereciam um treinamento ali para que você soubesse operar e manusear o equipamento deles. O que muitas vezes não seguia nenhuma didática, vamos dizer assim, interessante para poder a gente aprender, né? Okay? Mas aí, aí eu encontrava lá... Tu pegou no bicho. Exato. Aí quando eu, assim, começo a me inteirar dentro da empresa, né? E aprender controle ali, meio que já entendendo que eu queria controle para minha vida. Aquilo ali que eu achava muito interessante. Aí eu vejo o PLC. Cara, eu confesso a você que eu falava, vou ficar aqui com meus relés mesmo, porque aquele negócio lá não tem condição de entender, pô. Porque a gente tinha, na época, 1997, pelo menos pessoas do meu nível, uma dificuldade até com informática, né? Então, aí pegar um notebook, cara, notebook, nem tinha, hoje tem notebook para tudo que é canto aí. Nós estamos conversando aqui com notebook, mas na época não tinha.
Então, você precisava dominar um software, aprender um software para mexer nele lá. Quando eu chegava lá na cara do PLC, eu tinha pavor, que eu só via uns LEDzinhos piscando, uma caixa preta, e o pessoal perguntava o que era, dizia, isso aqui deve ser que nem a caixa preta de avião. O fabricante do Airbus é que vai conseguir decifrar o que está aí dentro, né? O que é que... Desmistificar esse negócio para nós aí. Então, era meio frustrante. Mas, lógico, naquela época, como tinha muito pouco, e o mercado ainda, a maioria ainda era convencional, né? Pelo menos onde eu estava, aí eu ia ali garipando, mas assim, a primeira impressão era que não cabia, não me cabia ali mesmo, não dava para aprender aquele troço, não, sabe? Então, esse foi o meu primeiro contato, né? Lógico que lá na frente eu já tive outra oportunidade, eu já estava um pouquinho mais maduro, já estava mais, vamos dizer assim, já conhecia um pouco mais de controle, aí foi quando, que aí eu já não estava mais nem na Caraíba, eu já estava na Vale, que foi numa implantação de um guincho, lá na Fazenda Brasileiro, era uma mina de ouro, que eu trabalhava, né, fui para lá, trabalhei na mina um tempo, depois fui para esse shaft, né, que é esse furo, e eu peguei a construção desse furo todo lá, como um técnico, eletrotécnico ali, dando suporte para toda a obra, e depois teve a montagem do guincho. E para minha surpresa, o guincho era todo automatizado, em PLC. Mas aí você subiu de vida, né? Saiu do cobre para o ouro, hein? Exatamente. O ouro, na mineração, os caras chamam de metais nobres. Sai do cobre, né? Para o ouro. O ouro são metais nobres. Aí, sei lá, eu acho que minha moral aumentou, né? Eu cheguei lá na Vale, e aí, que essa mina de ouro era da Vale do Rio Doce, né? Então, eu consegui entrar lá. Muito bacana, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Eu passei um tempo trabalhando mais como eletrotécnico, né? Tal. E aí, montaram o guincho, teve a equipe de montagem lá, que montava os painéis e tal, lança cabo para aqui, para lá, e eu fui, acompanhei aquilo tudo lá. Eu era, vamos dizer assim, eu era o técnico da obra, então eu não fazia a montagem, eu era um técnico que dava o suporte para o pessoal da obra, para a obra em si andar, né? Mas aí começou a chegar a montar esse guincho complexo que tinha lá na Caraíba, que era toda relé, lá na Vale já era um guincho com PLC. Né? Tinha um guincho pequeno que foi usado para escavação, que era convencional. Esse aí eu já tinha vamos dizer assim, um bom conhecimento dele. Eu não vou dizer domínio, não, mas já tinha um bom conhecimento. Eu ainda estava no processo de aprendizagem, sabe? Da minha vida profissional. Né? Mesmo em controle convencional. Mas aí eu falei, pô, mas agora chegou a hora da verdade. Ih, rapaz, como é que eu vou aprender o troço do PLC, né? PLC, tal, não sabia nem traduzir, Program Logic Control, negócio assim e tal. A caixinha dos LEDs. Eu falava a caixinha dos LEDs lá e eu, tá merda, tem que pegar o computador e tem que saber ler lá e tal. E eu ficava tenso demais com aquele negócio. Confesso a você que, na minha mente, cara, sempre reportava, dizer assim, ó, não é para mim, cara, não tem condição isso aqui. Mas aquilo me dava um certo pavor, porque era aquilo que eu achava que o mercado esperava. Era aquilo que o mercado queria para o futuro. Para o futuro não, para aquele momento já. Eu digo, eu não posso ficar de fora desse negócio, eu tenho que aprender esse trem. Então, como é que eu faço? Aí, veja bem, como é que funciona uma obra? Tem o pessoal da montagem. Quem são o pessoal da montagem? Aquele pessoal que monta os painéis, que lança o cabo para os instrumentos de campo, de um painel para o outro, para os motores, tal, deixa tudo ligado. E chega o pessoal, que é o pessoal de comissionamento. Comissionamento, o que é isso, Carlos? Comissionamento. Comissionamento é aquele camarada técnico ou engenheiro, aquele cara que é ligado ao fabricante ou é ligado ao projetista da obra lá, né? E ele vem para poder testar equipamento por equipamento e entregar a planta funcionando. E aí, me aparece lá um alemão, Matheus, o nome dele. Se eu não me engano, é Matheus. Vieram outros alemães,
vieram uns alemães que eram mais da parte de eletrotécnica mesmo, né? Tem até uma história interessante lá do alemão da eletrotécnica, depois eu conto. Mas esse Matheus era o cara do PLC. Então, camarada, todo mundo se preparando, porque o cara era alemão, mas ele morava no Canadá, ele trabalhava na Siemens do Canadá, e ele vinha para comissionar o guincho. Ele era um cara com conhecimento muito grande. Ele falava alemão e falava inglês. Aí eu me lasquei, cara. Puta, os caras falassem baianês, cara. Se ele falasse um mineirês, né? Dava para mim, cara. O cara falava inglês, bicho. Reprovado de só pôr no CCE, bicho. Não dava. Aquele negócio não dava. Eu digo, não vai dar para mim, cara. Como é que é a chance de eu aprender? Eu vou... A única coisa do português que esse cara falava era por favor. Porque ele aprendeu com um técnico nosso lá. Por favor. Pronto. Aí ele falava, por favor. Às vezes ele não sabia nosso nome e falava, por favor, vem cá. Né? O vem cá é da minha parte. Ele, come here. Por favor. Eu digo, pelo menos é educado, miserável, né? E aí eu disse, agora ficou ruim. Bom, mas como todo mundo que está começando, vida, eu falei, eu vou ter que carregar a mala desse homem aí. Pelo menos o cara era muito técnico, a mala dele era levinha, né? Aí eu gostei, né? Não foi uma missão muito ruim, não. Naquela época, eu novão também, cara, podia ser pesado, eu carregava. Eu não carregava, não tinha problema, não. Eu fui ali carregando e tal. Confesso que eu sempre fui muito interessado com as coisas, cara. Assim, tem esse diferencial também. Sempre fui muito interessado, eu sempre fui um cara de garimpar. Essa questão de dificuldade comigo doía, mas sempre fez parte do contexto. Eu nunca esperei né, a papinha mexidinha, estava ali, toma na boquinha. Não. Eu sabia que eu tinha que garimpar ali, porque, principalmente naquela época. Naquela época, Fernando, só para você ter ideia, você não entrava no Google, não tinha Google não, para aquele tempo não. Era um MSN, né, que você tinha ali para pesquisar alguma Yahoo, né? Mas que a página de pesquisa era o Yahoo. Não encontrava nada, meu amigo. Você não encontrava nada ali naquele negócio. Aí eu ia procurar... Rapaz, para falar mais sinceramente, nem pesquisar na internet a gente sabia direito, cara. Né? A gente não sabia nem pesquisar um troço na internet. Quer dizer, aquela internet de escada, que quando você ia conectar, ele fazia... Olha, rapaz, aquilo era um sucesso, meu amigo. Agora eu estou na área tecnológica, agora vou... Mas era tudo muito incipiente, a gente não tinha domínio de nada, não sabia como buscar. Então, o conhecimento da gente era através de livros. Livros também não era um negócio muito fácil de acessar, né? Até porque a gente ficava no interior, não dava para ir. Então, cara, era colar em alguém, era, sabe, ter alguém sempre para ajudar. Eu sabia que ia chegar o momento do treinamento, que a Vale sempre foi uma empresa que treinava, não sei como é que é hoje, mas naquela época tinha uma cadeira de treinamento muito grande mesmo. Então, assim, se ela comprasse um troço novo lá, você sabia que ia ter um treinamento. Mas não significa dizer que com treinamento você ia aprender. Mas como é que era o jogo? Aprenda, velho. Aprenda, dá teus pulos. Se o cara não souber ensinar, você aprenda do mesmo jeito, que você vai depender disso. Mas voltando lá pro gringo. Eu corri atrás do cara lá e tal. E sempre que ele estava mexendo, eu estava ali de olho. Tal. E tinha um camarada, um amigo, um mineirinho, chamado Fernando Paiva. Entendeu? Esse cara era, poxa, um irmãozão que eu tenho aí na vida aí. Embora faz muito tempo que a gente não se fala, né? Porque ele tá lá pro lado de Minas, eu saí mudando de um lugar para outro, a gente perdeu meio que um contato. Mas é um cara que até hoje mora no meu coração, que ele me ajudou demais. E ele tinha uma formação muito boa, ele já tinha um certo conhecimento de PLC, então o miserável aprendeu até inglês para falar com esse camarada. Então, ele acabava fazendo essa ponte, a ponte que eu sempre digo, a ponte do conhecimento. Ele pegava aquele conhecimento lá, muito alto, que ele também estava no processo de aprendizado, também, mas ele conseguia trazer para a gente num nível que a gente conseguisse compreender, né? Então vieram os treinamentos e tal, e a gente foi começando a trabalhar com aquilo. Mesmo assim, havia muito medo, principalmente na gente, que tinha muita pouca experiência. Mas o Fernando, ele conseguia... Ele falava assim, ó, é muito conhecimento para de uma vez, para
entregar para vocês tudo isso de uma vez. Então, vamos devagarzinho, vamos aprender aos poucos. A gente tem PLC reserva, vamos botar no laboratório. Lá vocês podem mexer, vocês podem bagunçar, pode apagar a lógica lá, pode criar uma nova, pode fazer uma lógica errada, não tem problema nenhum. Lá no equipamento a gente não pode fazer isso. Então, não dá para aprender lá. E assim a gente foi meio que aprendendo todo o curso que a Vale dava, que era do fabricante, que alguns eram bons, outros não eram, porque o cara falava muito assim, numa linguagem muito acadêmica, e os caras em automação tem um negócio assim, sabe, do cara PLC. PLC é inglês, né? Os caras começavam a usar uns termos em inglês, e o baiano da gema mesmo, eu dizia, tá, me lascaram. Agora, como é que eu vou aprender nada não aí, viu? Esses caras ficam usando esses termos aí complica a cabeça da gente, a gente não está conseguindo entender os bits, os caras vêm com os bytes aí, as word, as double word. Diga aí, meu amigo, aí fica difícil. Mas a gente tinha um mineirinho que ia fazendo essa ponte para a gente. Ele ia educando a gente ali, ele ia mostrando, ele ia meio que traduzindo tudo que o cara falava. Isso levava tempo, mas tinha esse cara que foi decisivo no processo de aprendizagem da gente. Por que eu falo a gente? Porque tinha eu e tinha outros técnicos. Tinha alguns técnicos até que eram muito maduros já no sentido de como eletrotécnico, mas que tinham a mesma dificuldade nessa transição para a automação, para o CLP. Né? Quando a gente fala de automação, a automação toda não se resume a PLC, né? Ou CLP. Mas o CLP é uma parte extremamente relevante da automação, tá? Porque ali está todo o controle. É ali que repousa todo o controle dos equipamentos. Que os equipamentos são a atividade fim, que geram a produção das indústrias. Né? Então, assim, esse começo foi um desbravamento, até por conta do contexto da época. Hoje você entra aqui no Google, bota ali a apostila do PLC da Siemens S7. Chegou, tá lá, tem a apostila. Você não vai ser fácil, não vai ser fácil aprender sozinho, de forma alguma, mas você vai ter material ali para você, pelo menos, sair do zero, né? E começar a compreender algumas coisas. Né? Entendi. Então, no começo, né, o seu amigo aí, Fernando Paiva, ele foi, digamos assim, traduzindo, né, a linguagem acadêmica que o alemão que falava inglês falava lá nos PLCs, o alemão do Popopol, ele ia traduzindo isso para uma coisa que era mais fácil de absorver para vocês, né? Deixando o negócio mais mastigado, né? Então, tu chegou a aprender PLC, mesmo antes de tu aprender programação, essas coisas. Tu acha que isso daí é possível fazer ou não, é um jeito errado? Você deve aprender mais sobre lógica booleana, programação, antes de começar a PLC. O que tu acha disso, Carlos? Então, cara, quando você começa a aprender PLC, você começa a aprender a programar. Né? Poxa, né? Aí esse é o momento de transição. É aquele cara que é muito bom em controle convencional, que tudo ele resolve no fio, puxa fio para cá, para lá, para cá. Bicho é o cão de Jeremoabo. Eu gosto de chamar o cara assim de cão de Jeremoabo. Né? Nada contra o Jeremoabo, né? Mas é uma expressão que se usa aqui na minha região, que quando o cabo assim é muito bom, esse é o cão de Jeremoabo. E aí o cara, quando ele chega lá que tudo agora é lógico, nossa Deus, aí pega, sabe, cara? O que é lógica? Como é que você diz, ó, seus relés agora estão tudo lá dentro de uma memória do PLC. E como é que, quem botou? Os caras vai lá dizendo, quem botou esse negócio aí dentro? Tá tão bom aqui que eu puxava um fiozinho, fazia tudo. E aí começou o conflito, né? Como aprender a programar? Você conseguia até entrar ali. Na época, nosso equipamento, aquele equipamento específico, a maioria das lógicas eram em ladder. Ladder, que é de linha, né? E essa linguagem ladder, ela se assemelha muito a comandos elétricos. Então, isso ajudava a gente, né? Ajudava a gente e tal. E o PLC, só para vocês terem conhecimento, era o S5 da Siemens, que o seu software ele roda no formato meio DOS, né?
uma telinha azul, tudo é comando, nada de janelinha para clicar, nada é orientação a objeto, tudo meio DOS, né? Aí era outro desafio também, mas tudo bem que a gente ia aprendendo ali aos poucos, cada comando, ia decorando cada comando, ia anotando cada comando, o que fazer, o que não fazer. Mas o conflito maior se dava nesse entendimento de que toda aquela cadeia de relé estava dentro de uma memória agora. E aí você dava 10 passos, achava que entendia, aí, aí você se deparava com a realidade e você pensava, pô, não entendi nada, cara. Aí volta e meia um conflito batia. Você se prendia ali e dizia, rapaz, como é que pode? Não, cara, para o tempo do relézinho que você bota lá rodando um dialzinho, aqui é você escrever, ó, é tanto segundo. E esse tempo não muda mais. Se você não for ali mudar, não muda mais nunca. Você não precisa botar ele na bancada para saber se está dando 30 segundos. Não vai ser sempre 30 segundos. Sempre ele vai cumprir a sua tarefa. E aí a gente vai vencendo isso aos poucos. Tinha o Mineirinho. O Mineirinho era nosso trunfo, que acabava tirando... E como ele conhecia muito de controle convencional, ele conseguia entender qual era a dificuldade de compreensão que a gente estava tendo, para, de fato, ajudar a gente nessa transição. Né? Então, assim, é possível, sabe? É possível, mas tem os paradigmas aí, certo? Os paradigmas que a gente tem que seguir para poder chegar até o seu objetivo final. Né? Então, lógico, no passar do tempo, aí você começa, aquilo entra na sua veia. Isso aí entra na sua veia e tal. E vieram mais cursos. Eu também sou formado em sistema de informação, então, ou seja, eu programo o computador. Então, essa questão de programar hoje, isso é uma coisa muito bem resolvida na minha cabeça. Então, o camarada que trabalha com PLC, ele tem que ter um raciocínio lógico. Né? Ou seja, o cara que faz comando convencional, ele também tem que ter um raciocínio lógico. Só que ele passou décadas trabalhando com convencional. E aí, aquele monte de relé de fio, tira tudo aquilo e agora e bota dentro de um CLP, meu amigo, aí a cabeça dele foi junto. Mas uma vez que você é imergido ali dentro, que você começa a compreender como é que funciona a lógica, aí tudo vai variando. Eu digo sempre que é o mito da caverna, né? Você começa a sair da caverna, você vê a luzinha, você vai saindo da caverna. Depois tudo clareia e tudo faz todo sentido. Faz todo sentido, não tem mais confusão na sua mente. E você até olha assim para alguém que às vezes está aqui querendo aprender, e esse é um ponto bastante interessante, sabe, cara? Porque eu acho que quem trilha um caminho meio conturbado, como esse que eu trilhei, né? Assim, trilhei, bem pesado, bem correndo sempre atrás das coisas, tal, que tem toda essa dificuldade, a gente acaba conseguindo compreender a dificuldade de quem vem tentando chegar também, sabe? Então, é interessante, eu ainda assisto muito isso, o cara dizer, porque por mais que seja mais difundido, a coisa precisa ter uma forma de imersão da pessoa, daquele profissional dentro desse mercado, né? Então, eu começo a assistir muito isso. Quando eu falo assim, não, cara, o cara não está entendendo isso aqui está muito lógico. Eu disse, não, peraí, calma, tem que fazer sentido pro cara. Ele não é incapaz, de forma alguma, porque eu já estive lá no lugar dele. Então, é possível chegar aqui, tá? Que é só ter calma e fazer o caminho correto. Se você fizer o caminho correto, você vai chegar lá no seu objetivo e vai se completar como um profissional que conhece aquilo e você só vai crescendo com o passar do tempo, só crescendo. Então, agora, não fazer o caminho correto, cara, aí leva o cara a desistir de trabalhar com aquela tecnologia. Leva o cara a regredir, a não querer buscar, né? Então, respondendo a sua pergunta, se é possível, para mim é totalmente possível. Totalmente possível. Eu acho que você é a prova viva que é possível aprender, mesmo sem ter conhecimento prévio de inglês, sem ter Exato. conhecimento de alemão, só sabendo, por favor, né? E sem conhecimento de programação, né? Agora, tem um jeito, assim, mais fácil de aprender, né? Aprender fazendo. Como é que você indica, assim, a pessoa que está começando a aprender de um jeito
mais natural, mais fácil? Diga aí, cara. Vou dar um exemplo aqui. O cara chega, você chega no mercado de trabalho, aí o cara fala, ó, tá aqui o PLC, aqui é assim que você acessa o PLC e aqui você tem a lógica. Acho que eu já fiz isso contigo, né? Aqui, ó, tá aqui a lógica. Tá, beleza. Aí você pega, geralmente, uma lógica grande, relativamente complexa. Aí eu digo, ó, você agora vai analisando aí como é que funciona isso aí e você vai aprender. Minha amiga, aí você quebrou o cara, bicho. Entendeu? Porque tu tá dando sabe, tu tá dando um avião pro cara, um Boeing, e dizendo a ele, pilota, bicho, que lê o manual aí e você vai pilotar esse bicho aí. Ele vai levantar voo e você vai parar na Arábia. É mentira, cara. O cara não vai conseguir. Vai chegar um momento que o cara vai ficar tentando ali, ele não vai conseguir, e ele vai mergulhar nos livros, ele não vai conseguir. É interessante também livros. Eu tenho um monte de livros aqui, cara, sobre PLC. A maioria fala da coisa muito superficial. Ali, programa nisso, naquilo outro. Tal. Pô, velho. Aí, assim, não leva ninguém a conhecer nada. Você entende assim, no livro você... Talvez não seja a proposta do livro, né? Que não é um curso, PLC, mas o livro fala de automação e quando ele trata de PLC, ele dá aquele contexto básico sem entender, como lá no início da nossa conversa aqui, você falou o que é o PLC. Então, ele vai te ensinar mais ou menos a entender aquilo. Mas aquilo é muito pouco, cara, para o cara estar dentro do mercado de trabalho. Então, você compra 300 livros, gasta uma porrada de dinheiro e você não consegue evoluir para o que você quer. Não é nem para o que você quer, é para o que você precisa para oferecer no mercado de trabalho. E aí você vai te dando aquela agonia e você vai dizendo, cara, eu vou me contentar com coisas mais básicas aqui, que eu vou dominar mais rápido, e fico nesse nicho do mercado aqui. Só que esse nicho do mercado, cara, você tem uma concorrência monstra, se paga muito menos e se evolui menos também. E, assim, quando eu falo isso, eu respeito todo o segmento da área elétrica e eletrotécnica, tudo certo. Mas, cara, a gente vai envelhecendo, a gente tem a necessidade de mexer com uma coisa um pouco mais nobre, para a gente sair um pouco mais do pesado, daquele trampo mais de brabo que você aguentava quando você era muito novo, que vai passando o tempo e o seu corpo já vai dizendo, ei, negão, não aguenta mais não, velho. Ele não aguenta outras coisas com a idade, quanto mais ficar trabalhando um trabalho pesado. E assim, a gente vai repousando nessas primícias mentirosas de que a gente não consegue. Quando, na verdade, o que falta para a gente são as ferramentas adequadas para a gente poder chegar a determinado local. É muito interessante, cara. Quando eu começo o curso de automação, né, que eu lecionei por um bom tempo, cara, escola técnica, e eu pego a parte de automação. Cara, é muito realizante. Quando você começa a falar de PLC, os caras falam, tá, aí não vai, calma que vai. E quando você acaba o primeiro módulo, o segundo módulo, os caras estão programando. Aí você começa... E outro, eu estou falando de uma carga horária, às vezes, muito pequena, muito exprimida, e você consegue tirar, e você consegue ver os caras fazer um projeto para a feira de ciência que, cara, eu me lembro que a maioria dos meus trabalhos de feira de ciência ganhavam o primeiro lugar, os prêmios. E não eram nem coisas extraordinárias, mas eram coisas que quem passava para ver o stand e falava, pô, esse negócio aqui é muito tecnológico. E eles ficavam todo fofo, né? Porque pô, foi a gente que fez, né? Foi a gente que conseguiu fazer. E você viu o brilho nos olhos ali, porque dizia assim, pô, aqui eu consigo. Você vê que os meninos ficam com uma autoestima muito alta. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Então, assim, mas sem a ferramenta correta, sabe, Fernando? Sem esse passo a passo, cara, do que fazer, de por onde ir, como começar, como trilhar. Aí, cara, a gente não consegue chegar. E assim, a gente busca material na internet. Hoje a gente tem um banco de dados de informação que é a internet. Né? É um negócio surreal. Bom, você vai lá, Google, PLC, tal, lógica para não sei o que, tal, você vai ver lá. Cara, vai ser um autodidata para aprender PLC por ali, para tu ver a dificuldade que é. Você tem muita informação? Tem, né? A informação está toda quebrada. Tem uma historinha aqui interessante que é de um colega nosso. Eu não vou nem citar o nome dele, mas é bem interessante. Quando ele vê esse vídeo nosso aí, ele vai rir pra cara.
E ele vai ver, ele vai assistir. Que ele tem as anotações num caderninho dele, e ele gosta de fazer assim, ele nota... ele tem um algoritmo na cabeça dele, que ele nota assim, está falando de um relé, você deve saber quem é. Ele tá fazendo a anotação do referido relé. Aí ele anota na primeira página do caderninho dele, aí ele pula 6 páginas, esse é o que eu estou falando, mas ele tem um algoritmo dele lá, como é que funciona. Pula 6 páginas, aí continua escrevendo, depois ele regride 2 páginas, depois pula mais 5, e pronto, a anotação, ele segue o algoritmo dele lá, ele acha tudo. Tu pega o caderno dele e fica, eita, e agora? Não sei. E o miserável, quando você liga para ele, ele fala, tá tudo aí, pô. E tá mesmo. Ele não tá mentindo, não. Tá tudo ali. Mas está seguindo uma lógica que só ele consegue, porque o algoritmo é dele, né? Então, a informação na internet segue muito isso, cara. Você pega mesmo de informação e tal. Aí o cara começa a te ensinar um negócio, ele começa a suprimir algumas coisas que ele julga que é muito básico. O cara já sabe. Aí lascou. Aí o cara não sabe. Aí lascou, o cara ficou no meio do caminho. O cara fica assim, puxa, agora, como é que eu chego? Como é que eu vou? Não tem como ir, né? Então, tem isso. Você tem um banco de dados muito grande, muito robusto. Aí o cara, os mais descolados, meus alunos, ele fala, não, vou no YouTube. Boto no YouTube. Poxa, cara, o YouTube é uma fonte de consulta para mim. Eu vou muito no YouTube. E eu aconselho meus alunos, vão para o YouTube. O YouTube tem muita coisa boa. Tem muito cara bom falando de PLC. Muito cara bom. Mas você cai nisso, tá? Você cai nisso, os caras vão... Coisas específicas. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu precisei fazer resolver um problema de uma comunicação que usa o protocolo IE64. Bom, eu nunca tinha feito nada no IE64. O fato de eu trabalhar com automação não significa dizer que eu sou um gênio. E eu não sou. Não sou um gênio. Eu sou um cara que resolve problemas, né? Que resolve problemas na indústria quando envolve automação. Então, qual é o meu destaque? Meu destaque é que se tem um problema ali, chama Carlos, que Carlos vai lá e vai resolver. E às vezes Carlos se depara lá, olha, abre lá e não sabe nada. Eita, eu tenho que buscar o conhecimento. Então, como é que eu busco conhecimento? Com documentação do fabricante, com apostilas de treinamento, quando se tem treinamento sobre aquilo, eu vou lá e começo a garimpar. Eu vou garimpar informação como qualquer pessoa normal que não conhece sobre um determinado assunto, sobre um determinado equipamento e que precisa resolver um problema. E alguns, quando são equipamentos assim muito utilizados, você vai para YouTube, como diz da Atena, né? E aí você vai lá e você encontra muitas coisas. E aí, cara, eu fui e achei lá, eita, aqui, achei, pulei lá de alegria e tal, e fiquei assistindo. Eu achei, acho que uns 4 vídeos. Pode ter mais aí. Se alguém. Se ele disse achou 4 porque ele não soube pesquisar, pode ser também, né? Eu sou um aprendiz aí na rede. Mas eu achei uns 4 vídeos lá, cara. O primeiro foi extremamente broxante. Acabou o vídeo, eu digo, tá, pô. Se eu tinha 5 dúvidas, fiquei com 10. Ou seja, se viu para metade nenhuma. Eu digo, tá, mas antes eu não tivesse assistido esse negócio. Mas isso era eu comigo mesmo, sabe? E eu não vou citar o vídeo, né? É o tipo do vídeo, aumente suas dúvidas, não tire suas dúvidas, não. Aumente suas dúvidas. Aumente suas dúvidas. Ande para trás. Pronto. Aí eu fui para o segundo. Quando eu achei do segundo pelo título, né, que você vai pelo título, o cara tal. Um cara aí não tinha muito a ver com o que eu estava pesquisando, tal, pá. Aí encontrei um lá que me ajudou um pouco. Aí eu liguei para um parceiro meu lá, da empresa que eu trabalho, né? E aí eu disse, rapaz, a gente vai ter que bater cabeça junto aqui, não tem vídeo na internet. Ele também já estava garimpando lá, ele compartilhou uns vídeos comigo. E a gente precisava botar essa comunicação que era entre o Ellipse e o CLP da Siemens. Talvez alguém que esteja assistindo a gente aí seja especialista, vai dizer, mas como você vai fazer isso? Não, eu nunca tinha feito. Simples assim, eu nunca tinha feito. Eu ia fazer a primeira vez, eu estava cheio de dúvida.
Então, estava eu lá com o cara que representava lá o CLP da Siemens, e o outro colega, e a gente começou e nos debruçamos sobre a documentação do protocolo de comunicação IEC 104, e aí conseguimos resolver o problema. Então, assim, e aí daqui a pouco eu fiquei pensando, pô, velho, eu até conversei com o meu colega aqui da empresa, vamos fazer um vídeo, bicho, vamos botar o nosso vídeo no YouTube. Porque o nosso, se a gente fizer, vai ajudar, de fato, o cara a resolver. Mas como é que seria esse vídeo, Fernando? É um vídeo ensinando o cara não só a resolver aquele problema, mas a pensar, a saber como buscar, a passar um método para o cara, que vai servir não só para esse problema, mas para qualquer outro que ele tenha. Então, se eu que tenho 20 e tantos anos trabalhando na área, tive dificuldade, imagina o cara que está entrando no mercado. Não importa se ele foi formado no Senai, meu amigo, não importa, ele vai ter dificuldade. Ele vai se deparar com alguma coisa que ele não vai conseguir resolver. Então, assim, aí ele começa a garimpar. E, às vezes, alguns garimpos que você faz na YouTube, na internet, são até em vão, cara. Você perde um tempo miserável, assiste vídeo que só fica com os olhos bem pequenininho e não resolveu. Eu até imagino, sabe, Carlos, que deve ser frustrante, assim, para a pessoa que resolver um problema, o técnico, né? Porque ele sente, assim, hoje em dia, né, com tanto volume de informação que tem espalhado pelo mundo, pela internet, pelo YouTube, né? Deve ser frustrante para ele e não encontrar mais soluções. E ainda mais, ele deve pensar assim, rapaz, o que é que o meu chefe vai estar pensando de mim? Ele deve estar pensando que hoje em dia tem tudo disponível e eu não aprendo porque eu não quero, né? Que eu estou com a informação toda que é um clique do meu computador e eu não estou querendo aprender, estou fazendo corpo mole, aí o cara fica com raiva de mim e tal, e o cara deve se sentir até frustrado, né, nessa hora aí de não estar conseguindo resolver o problema, que o chefe está achando ruim, que o chefe está cobrando, e o cara que é preguiçoso, né? E não é assim a realidade, né? Exatamente, Fernando, exatamente. Pronto. Essas coisas, quando elas acontecem, elas puxam a gente muito para baixo, né? Então, isso que você falou é batata, isso acontece o tempo todo, cara. Porque ó, a gente criou uma forma de analisar que, porque tem, o cara também não vai buscar, não sei o quê, lógico, eu sou um dos caras que incentiva, vá buscar conhecimento, vá buscar conhecimento. Garimpe que você encontra, né? Eu não estou fazendo aqui, não estou criando proteção para o cara preguiçoso, né? O cara preguiçoso é um miserável. A Bíblia mesmo já diz que o preguiçoso vai ter com a formiga, né? Porque ela trabalha para ter o seu mantimento. Então, esse lance de você não garimpar, não ir buscar o conhecimento, isso aí não cola nos dias de hoje, nunca colou, e hoje, nos dias de hoje, muito pior. Mas, assim, tem muita gente interessada, cara, que não consegue evoluir por uma falta de oportunidade, cara, entendeu? Mas uma oportunidade que, de fato, construa conhecimento para ele. Porque, quer ver uma coisa interessante, você falou aí. Aí o chefe do cara fala, não, vou dar um curso de PLC para esse menino aí, para ele aprender. Aí pronto, se eu der um curso, no dia que ele disser que não sabe, eu meto lá peia, eu dou nele aqui, e mando ele embora. Entende? Então, assim, aí o cara vai lá e compra na praça um curso, e na hora que ele compra esse curso, ele diz, meu filho, vai aí, aprenda, tal, e o cara vai lá e aprende. Ó, aquele indivíduo que foi aprender, ele tem as suas dificuldades, as suas particularidades. Aí ele é inserido dentro de uma turma com várias pessoas de outros lugares que cada um tem as suas dificuldades, as suas características, né? Aí o cara vai lá para um negócio totalmente genérico, que acontece como acontecia comigo lá, que eu tinha um mineirinho, cara. O mineirinho foi esse orientador. O Fernando Paiva, meu amigão. Ele foi meu orientador, pô, mas e quando o cara não tem um mineirinho? Vai ficar feia essa minha conversa, né? Tenha um mineirinho, se você quiser ter sucesso, arruma um mineirinho na sua vida, né? Pois é, cara, mas não é assim, né? Não funciona assim. A gente
Chega lá e toma o curso, cara, o cara já volta apreensivo, diz, ei, bicho, meu aproveitamento foi baixo, tal. Muita gente não sabe, cara, que geralmente um treinamento, esses treinamentos genéricos que tá aí, o aproveitamento é baixo mesmo, cara. É baixo, não é um aproveitamento. Outra coisa, cara, quando você meio que joga uma quantidade excessiva de conhecimento para um indivíduo de uma vez, ele não fica com uma grande quantidade, cara. Isso não sou eu que estou falando. São métodos e pesquisas que mostram que não fica. Aí, quando esse cara volta, ele é cobrado como se ele fosse agora um técnico sênior, especialista em PLC, e agora ele vai resolver todo o problema. E ele não vai, cara. Atenção, ele não vai. Agora, eu não estou dizendo que esse curso não é válido para ele. Eu não estou dizendo isso. Agora, quando se tem um método que ele tente abranger como é que eu posso dizer assim, que ele seja sensível a essas necessidades que eu tive e que tantos outros que estão assistindo a gente têm, aí isso faz uma diferença, tá certo, cara? Porque sai daquela coisa clássica, formal, que está ali ensinando para quem até já sabe, e vai ensinar, de fato, o cara a construir conhecimento. Aí eu acredito, porque até a forma como você vai passando, o método vai fazendo com que você dê em doses, e aí o cara vai agregando. Quando ele parar para se avaliar, ele já vai estar com conhecimento relativamente alto e bem informado, cara. E bem informado. Quantas coisas, Fernando, eu já aprendi, e eu acho, quer dizer, na verdade, eu achava que tinha aprendido. Isso que você falou aí é bem interessante, né? Porque, todo mundo aqui já passou por treinamentos, né? E o treinamento, geralmente, é aquele que é feito assim, uma compressão de conhecimento num curto espaço de tempo, né? Então, em 5 dias, você aprende um mundo de coisas que você nunca ouviu falar, né? E você sai daquele treinamento meio tonto, assim, de tanta informação, e já vem a cobrança, né? No seu trabalho, né? De você aplicar aquilo que você aprendeu, né? E você só consegue aplicar aos poucos, né? Então, eu fico imaginando assim, melhor seria se a gente, em vez de aprender toda uma tonelada de conhecimento em poucos dias, se a gente, aos poucos, fosse aprendendo um pouquinho, praticando um pouquinho, aprendendo um pouquinho, praticando um pouquinho, né? Com mini projetos, talvez, assim, né? Então, seria uma forma, talvez, mais interessante de a pessoa ir aprendendo e já aplicando e sedimentando aquele conhecimento, né, Carlos? Olha só, interessante isso aí que você está falando, que você, antigamente, quando você ia fazer um curso de PLC, hoje já melhorou bastante, tá certo? Eles eram bem piores, assim, mas hoje deu uma melhorada. E é lógico, quando eu estou falando aqui, tem cursos e cursos. Pode ser que o cara tomou um curso lá em 1980 e dizer, Maria, o melhor do mundo que eu já tomei foi aquele ali. Então, tem as exceções aí. Eu estou falando pelo que eu passei, tá certo? Pela minha experiência, né? Então, a gente está compartilhando isso aqui e o que eu acredito que seja uma realidade para muita gente. Mas você pega os cursos hoje que já melhoraram bastante e tal. Antigamente, como é que o cara fazia? O cara, vamos ensinar a instrução tal, isso aqui é um contato aberto, fechado, tal, um show, tal, os nomes que ele tem lá, isso aqui é uma porta negada, tal, um time, um TT, um TOF, um temporizado na energização, na desenergização, um contador, e você aprendia a cada componente e pronto. E aí, no final, você já sabia ali como é que usava toda a ferramenta e tal, beleza. E aí, cara, como é que você juntava tudo aquilo? Quando um tempo para cá, os caras já viram que eles não, tem que ter vamos fazer uma aplicação. E eles foram colocando algumas aplicaçõezinhas e o rendimento foi melhorando. Então, como é que eu trabalho, assim, geralmente, em sala de aula? Em sala de aula, eu sempre trabalho com projeto. Todo módulo tem projeto. Então, você aprende a usar a ferramenta, ela nas suas minúcias, mas você aprende tudo aquilo para agregar no seu projeto. Então, geralmente, o que a gente fazia? Do início, geralmente, na escola técnica, era módulo 1, automação básica e avançada, né? Lógico, automação
vamos abster as outras partes, são instrumentação, redes e tal, e outras coisas, mas vamos focar só em PLC. O cara aprende a usar a ferramenta e depois ele vai criar projetos a partir das ferramentas que ele aprendeu a usar. Um exemplo bem interessante, cara, que é o semáforo. O semáforo é uma coisa... Todo mundo conhece o semáforo. E todo mundo acha que sabe como é que funciona o semáforo. Minha mulher mesmo pergunta a ela, como é que funciona o semáforo? Ela disse, olha, o verde, as pessoas passam, os carros passam, né? E ninguém pode passar na faixa. Vermelho, os carros param e o pessoal passa na faixa. Eu disse, e o amarelo? O amarelo, quando acende o amarelo, a gente acelera, que é para cortar o sinal ligeiro antes que ele feche. Eu digo, tá bom, é o seu jeito de ver o semáforo. Mas, assim, todo mundo vê como é que funciona o semáforo. Então, se você disser assim, faça uma lógica para aquele semáforo ali, o cara vai botar para acender a verde, aí quando for transitar da verde para a vermelha, acende a amarela e depois a vermelha. Bacana. Meninos vão pro êxtase. Não sei o quê, já sei fazer um semáforo. Tal. Aí você coloca um cruzamento e bota 2 semáforos. Vixe, nossa senhora. Aí já bagunçou. Aí você já começa a ver que o cara vai usando a ferramenta, mas ele vai quebrando a cabeça ali para resolver o problema. E aí ele vai vendo o que a ferramenta PLC oferece a ele para solucionar esses problemas. Aí eles conseguem vencer essa etapa, e daqui a pouco eu coloco um enunciado desse tamanho de como é que é o fluxo na capital. Nós estamos no Recife. Recife, o trânsito é loucura, né? Mas o trânsito não é uma loucura o dia todo. 5 horas da manhã ele é tranquilo. Como é que vai funcionar esse semáforo? Aí eu coloco as regras lá. Ele funciona assim, das 5 às 6. A partir das 6 ele funciona assim, até as 8, até 7. Das 7 até tal hora, que é um horário mais carregado, é assim. Aí ele volta para um horário assim, das 8h30 até 11 horas. De 11 horas até 2 horas é assim, tal. Aí vai começando a complicar e complicar. E a gente vai fazendo isso durante o curso. E você vai vendo que os meninos vão ganhando raciocínio lógico, entendendo lógica, aprendendo a resolver o problema com o CLP e aplicando tudo que eles viram durante o treinamento. Então, assim, quando eles chegam lá no final, eles estão... Estou citando o exemplo do semáforo, que é o mais basicão. Mas tem tantos outros. Como lá na Escola Técnica, a gente sempre tem um trabalho para a Feira de Tecnologia, que acontece em novembro. E, assim, é um outro trabalho à parte que o pessoal da área de PLC sempre fazia. Eu me lembro de um dos prêmios que a gente ganhou, foi com a automação da escola. A gente desenhou uma maquete, colocou um CLP, que esse CLP ele tocava sozinho a sirene e tal. E agora, e quando for sábado e domingo, vai tocar? Quem é? Os fantasmas que vão ter aula? Aí, tem que ter um relógio, tem que ter um calendário e tal. E eles foram implementando, ficou um trabalho bacana. Eles apresentaram lá em Salvador, foi legal. Na época, o governador era Jacques Wagner, foi lá no stand, lá cumprimentar a gente e tal. Foi bem bacana. Eu estou dizendo a gente que eu nem fui, viu? Eu era o professor orientador e eu estava trabalhando, eu não podia ir, mas um professor amigo meu, que era um parceirão, o Silas Júnior, ele é quem foi lá e ele falou, tirou foto lá com o homem, disse, olha, você pediu aumento para a gente, cara? Pediu aumento para a gente, um trabalhão desse, né? Você vê que cogitaram até, de repente, fazer um projeto desse de fato para as escolas. Porque pouca gente sabe, mas as escolas pagam um absurdo de energia elétrica. Então, assim, a automação ela resolve o problema É uma tecnologia que vem agregar valor para resolver problemas, né? E quando você começa a entrar nesse mundo, cara, aí você vai vendo que, poxa, não dá para fazer tanta coisa legal. E aí estão as oportunidades, viu, Fernando? E aí que estão as oportunidades. Você começa a ver e tentar ver, opa, será que ali tem uma oportunidade? Dá para fazer alguma coisa nesse sentido aqui? É mesmo. Essa é a hora que o técnico começa a mostrar, né, o seu valor, né, dentro do trabalho, né? A hora que ele tem esse conhecimento aqui do CLP, um conhecimento útil para resolver problemas, e aparece um problema no trabalho dele. Aí é que é a hora da virada, né, Carlos?
Exatamente. Exatamente. Na verdade, o que é que acontece, cara? Você não consegue oferecer conhecimento quando você não tem. Simples assim, né? Vou oferecer o que você não tem. Então, você oferece um feijão com arroz, que assim, eu estou falando de feijão com arroz assim, mas assim, o que eu quero dizer, você oferece só o que você tem, né? E o que você tem, quando não é evolução, é o que todo mundo já conhece, né? Então, o que é que acontece, cara? Você, na medida que você começa a trabalhar com isso, você começa a compreender, aí você trabalha, vamos supor, numa empresa, e a empresa ela tem muito controle convencional, tem muita empresa ainda com controle convencional. E aí você começa a ver o que as oportunidades, cara. Ah, cara, é aquela bomba, é aquele ventilador que poderia estar funcionando assim, assim e tal. Porque quando eu falo ventilador, parece que é um ventiladorzinho desse de casa que a gente coloca, né? Mas na indústria, não. Você tem um sistema de ventilação, você tem um sistema de refrigeração, são N equipamentos. E aí você começa a ver assim que, pô, aí de repente você desenvolve ali um trabalho que gera uma economia de energia. Poxa, para a indústria, cara, você conseguir reduzir. Indústria, você que está assistindo o vídeo aí, vá olhar quanto é que sua empresa paga de energia elétrica para a produção. É um valor considerável. E, às vezes, com um projeto de automação muito simples, você gera uma economia abissal para ela. Abissal. Ó, eu vou dar um exemplo aqui desse Fernando Paiva. Fernando Paiva, ele, quando trabalhava lá em Carajás, ele trabalhava lá numa usina lá de beneficiamento era do minério lá, se eu não me engano era isso. Não, eu não foi nem em Carajás, eu minto. Eu acho que isso aconteceu em Fazenda Brasileira, onde a gente trabalhava. E lá tinha uma válvula que ela jogava cianeto. Cianeto é um produto químico que ele é usado para separar o ouro da rocha. Né? Então, ele entra ali dentro da água, ali, né? Quando está aquela polpa, e ele separa o ouro da rocha. E o cianeto, cara, ele é um dos produtos mais caros que tem no beneficiamento do usina de ouro. Ou seja, o produto é caríssimo, caríssimo, caríssimo. Então, os técnicos e engenheiros de processo, eles avaliavam, através de exames de laboratório, qual era a quantidade adequada de cianeto dentro do minério, ou da polpa. Eu posso estar falando bobagem aqui com relação à polpa, né? Porque eu não conheço bem o processo, mas estou falando desse trabalho do colega. Então, para ele jogar lá dentro do líquido, só o suficiente para separar o ouro. Porque se ele coloca alguns ml a mais em cada injeção de cianeto que ele está jogando ali, ele está perdendo dinheiro, a empresa está aumentando o seu custo operacional. Cara, na época, isso faz muito tempo, eles observaram que aquela válvula fazia assim, ó. Ela abria e fechava rapidamente, abria e fechava rapidamente. Como ela abria e fechava rapidamente, passava sempre mais cianeto do que o que precisava. E aquela válvula era uma válvulazinha proporcional, ou seja, ela tinha como abrir bem pouquinho e dosando conforme entrava material, de polpa ali, ela dosar só o necessário para aquela. Então, eles fizeram um estudo, fizeram o levantamento do consumo de cianeto, tal, e chegaram à conclusão que estava usando muito cianeto para aquela quantidade X de material que passava ali. E ele começou a estudar a malha de controle, que ali era uma malha de controle, um P&D, tinha ali, a ponto que ele conseguiu achar um ajuste para a malha em que ele conseguiu diminuir a quantidade de cianeto que ia na mesma quantidade de material para tirar a mesma quantidade de ouro. Na época, faz muito tempo. Pô, só para você ter ideia, nesse emprego atual que eu estou, já estou há 18 anos, fazer 19. Então, foi quando eu trabalhei com ele, ainda bota mais uns 3 anos para trás, então tem mais 20 anos. Gerou uma economia de R$35 mil naquela época. Imagina aí, R$35 mil por mês, tá? Com o cianeto. Então, cara, isso rodou a Vale do Rio Doce toda, foi um negócio bacana. Ele ficou com a imagem muito positiva dentro da planta. Ele tem essa imagem até hoje, que o cara é muito bom, muito 100% aquele cara. Mas, assim,
Veja, conhecimento leva a pessoa a oferecer melhorias, né? Então, um cara que está assistindo um vídeo aqui, que trabalha só com eletrotécnica, que trabalha com essa parte mais... Mas que ele sabe que ele tem um potencial para aprender algo mais. Então, à medida que ele ganha um conhecimento desse de controle, cara, ele pode melhorar a própria empresa dele. Eu tenho uma brincadeira que eu sempre digo, nas palestras, na sala de aula. Eu vou muito no IFBA, né? Da palestra lá no IFBA. Eu falo, um cara de automação, o que é que ele faz? O que é que faz um técnico de automação? Ele tira o emprego dos outros. Ele está sempre pensando em automatizar as coisas. Ele está sempre pensando em trazer ganho para o processo. A parte de tirar o emprego dos outros é uma brincadeira que a gente faz, mas, assim, ele está sempre tentando melhorar o controle para que se tenha menos gasto para a mesma produção. E ele entra nessa janela. E essa janela dá visibilidade, aí onde o cara muda o seu staff, o cara vai para uma posição melhor, melhora o seu salário, melhora a sua visibilidade, melhora a condição do seu trabalho, a forma do seu trabalho, né? Que muitas vezes é mais penoso, é mais puxado, é mais forçado, e aí você começa a entrar num nicho que te dá até uma longevidade de trabalho. Que quando o cara trabalha só com eletrotécnica, e assim, quem trabalha com eletrotécnica que está nos assistindo, ele sabe disso. Pô, é pau, cara. Pau, é um trabalho belíssimo, bonito, mas depois de uma certa idade é pesado, cara. E às vezes o cara tem muito potencial, cara, para aprender um pouco mais e mudar de staff, mudar de posição, né? E assim, fique muito claro, todas as posições são muito nobres, porque a gente está falando de trabalho, a gente está falando de construção, né? Mas quanto mais conhecimento, mais escada você constrói para você subir, né? Beleza, Carlos. Bom, Carlos, muito obrigado, então, aí, por ter feito esse vídeo aí comigo. E a gente vai ficando por aqui, né? Uma boa noite para você. Até o próximo. Muito bom o nosso papo, e a gente espera que o nosso papo alcance muitas pessoas e que possa produzir esperança, né, cara, de crescimento. Né? Porque é muito isso. Eu fui você, né, lá atrás. Então, assim, a gente passa a experiência de vida da gente. Ninguém aqui é milionário, ninguém aqui é milionário, né? Mas, assim, a gente está imerso no mercado de trabalho, na área de automação, e a gente conseguiu isso através de um processo que eu posso dizer até meio penoso, com muita falta de oportunidade que assim, que nos apresentaram, né? Então, mas a gente se agarrou o que a gente tinha. E aí chegamos até aí, tá certo? Mas assim, que o vídeo possa ajudar, né? Aquele camarada que eu sei que ele quer, cara, e ele acha que ele não pode, mas ele pode, cara. Ele pode entrar no ramo de automação, ele pode ser um expert em CLP, ele pode ser um expert em instrumentação, em sistema supervisório, tantas outras coisas que ele queira fazer. Contanto que ele siga um caminho ajustado, um caminho fino para ele aqui, que ele vai chegar, cara. Vai chegar, é extremamente possível. E é isso que essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês aí, que é extremamente possível. Nada, não estamos vendendo aqui falsa cura, né? O que nós estamos passando aqui para você aqui é pura realidade. É possível, sim, e dá para fazer, dá para ir muito longe, dá para construir muitas coisas legais. Viu? Forte abraço aí para vocês aí, viu?